Vamos de novo. Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2025, uma sexta-feira, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento Lara, a família, o ministério, chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente vê aqui que diz assim o título: O maná e as cordonizes, Êxodo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. E foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra. Nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo sempre para falar aos nossos corações. A gente vê que o povo sai do Egito, né? Como diz a palavra, que toda a comunidade de Israel partiu de Elim, chegou ao deserto, que ficaram entre Elim e Sinai, e foi no 15º dia do segundo mês que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés. O povo começou a reclamar, tá? Por quê? Disseram-lhe que os israelitas que quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão. Né? Eles estavam sentindo falta do pão e da carne que eles comiam como escravo, igreja. À vontade, tá? Mas vocês nos trouxeram a este deserto para nos fazer morrer de fome. Então o povo ainda estava reclamando, né? Contra Moisés e contra Arão, falando que eles levaram ele para morrer de fome no deserto, ok? Então a gente vê que esse povo, eles já estavam reclamando. Desde o capítulo 15, eles já haviam reclamado também. Durante a peregrinação no deserto, eles reclamaram, né? Reclamaram Moisés, né? E Arão, e estava reclamando de novo. Então, assim, eles já vêm de uma reclamação. E aí a gente vê também que... Cadê? Que aí diz assim no 4: E disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu, e o povo recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Tinha que recolher somente a porção do maná, ok? Com isso, os porei à prova para ver se segue ou não a minha instrução. Então, Deus estava testando o povo, tá? Aí o Senhor diz assim no 5: No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Ou seja, porque Deus, ele trabalhou, né? E no sétimo dia ele descansou, ok? E Deus vai dar essa ordem também para o povo de Israel, porque o Senhor adotou este povo para si. Então, era algo particular, algo espiritual de Deus para com o povo de Israel. E aí, a gente lembra, vamos continuar, que quando esse povo ele reclama da carne, eles estavam sentindo falta ali dos alimentos do Egito, né? Eles sentiam a falta ali do alimento do Egito, ok? A gente vê também que no 6 diz assim: Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, né? Porque Deus havia tirado, né? E eles ainda não estavam entendendo isso. Depois que Deus fez o mar abrir, eles passarem, o povo do Egito, né? Ser submerso ali, e mesmo assim eles ainda estavam reclamando. Vamos lá no 7. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós, né? Então ele já falou assim: Deus ouviu a queixa de vocês, né? Quem somos nós para que você venha reclamar a nós, né? E disse Moisés: O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Aí ele diz assim: Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor, né? Então, Moisés já deixa bem claro: vocês estão reclamando de Deus, vocês não estão reclamando de nós, entendeu? E Deus vai mandar o quê? Carne, né? O Senhor lhe dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã. Igreja. Só que o que acontece? Eles estavam reclamando, porque eles estavam sentindo falta ali do Egito, que eles tinham pão, comiam à vontade, segundo eles, né? Ao redor da panela, se saciava. A gente vê também, vamos abrir aqui pra gente lembrar, Jesus, ele é conhecido como quem? Como o pão,
né? O pão que desceu do céu, o pão de Deus, o pão vivo. Então, Jesus representa um alimento para mim e para você, tá? Mas desse deserto aqui, ele era o maná que saciava o alimento do povo material. Jesus é o nosso alimento espiritual. Então, e Deus dava para esse povo uma porção diária, ok? Que não era para guardar. Então, era uma porção necessária para aquele dia, né? Então, é Jesus mostrando o quê? A dependência, né? De Deus. Dependência. Vamos lá no 9. E disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava, toda a comunidade, todos os olhares em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Ou seja, vamos lá. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responde-lhe que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Meu Deus. E assim saberão que eu sou o Senhor. Então, o que Deus vai fazer com esse povo, igreja, vai ficar na história, viu? O que Deus vai fazer com este povo vai ficar na história. E o Senhor diz assim: ouvi as queixas dos israelitas, respondeu-lhe o pôr do sol, vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. E assim saberão que eu sou o Senhor. No final da tarde, apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estava acampado, e ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, olha só, no 14. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratavam. Que é isso? E disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhe deu para comer. O maná, tá? Era o maná. Aí, igreja, me chama muita atenção, né? Que Deus fala assim, que apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Igreja, pensa o tanto que era de cordonizes. Pensa o tanto que era de codorna. E pensa aquilo quando foi apodrecendo, como é que não ficou. Meu Deus, que eles não deram conta de comer, né? Aí, diz assim, no 16, assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Então, tinha o tanto estipulado, ok? Os israelitas fizeram como lhe fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro que tinham recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava, né? E aí, diz assim, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Então, não podia guardar, ok? O maná era algo que não podia guardar. Por quê? Porque era algo que veio do céu. Foi algo dado por Deus, tá? Então, não podia guardar. E aí, igreja, o que que acontece? Todavia, algum deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal, por isso Moisés irou-se contra eles. Deus deu uma ordem, não guarde, né? Mas olha o que eles fizeram. Até aqui, ó, algum deles, no 20, não deram atenção a Moisés e guardaram até a manhã seguinte. E criou o bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra ele, porque Deus tinha dado uma ordem que não era para guardar, tá? Era para comer, era a porção diária. Só poderia guardar da sexta para o sábado, que era uma porção maior, porque no sábado eles iriam descansar, ok? Então, igreja, foi uma ordem. Deus, ele queria que eles mostrassem a dependência deles para com ele, tá? Deus queria provar e ver o coração deles, se eles eram dependentes ou não de Deus, ok? E aí, igreja, a gente vê que é muito interessante porque veio como se fosse uma neve, né?
o maná, como flocos finos, né? Então eles nem sabiam o que era, porque é a primeira vez que acontece, né? E a gente vê aí no 21. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Olha, igreja, ele se derretia. Meu Deus. Vê se não é coisa para Deus mesmo, né? Mostrando assim, ei, hoje eu enviei. E amanhã também. Então, o maná se derretia. Olha que coisa, igreja. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. Os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado, consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guarde o que sobrar até a manhã seguinte. Então, assim, o sábado se tornou um descanso, foi uma ordenança que Deus deu para o povo de Israel, ok? Mesmo antes da lei, Deus já tinha dado a guarda do sábado para eles, tá? A gente vê que Deus já tinha dado a guarda do sábado para eles, ok? Tem até que marcar isso aqui. Porque foi uma ordenança de Deus para o povo de Israel. Entendeu, igreja? Ou seja, a guarda do sábado para eles vieram antes da lei. No 24. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. Não cheirou mal, nem criou bicho. Por quê? Porque foi uma ordem de Deus, ok? Mas quando eles guardaram que criaram bicho, era porque eles não estavam obedecendo a Deus, ok? Mas quando Deus deu ordem, então não criou bicho. Vamos lá. No 25. Comam no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Então, Deus, né, mostrando a sua soberania. Durante 6 dias vocês podem recolher, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Então, no sábado, Deus não ia enviar. Quem não recolheu, não ia comer no sábado, ok? Então, por causa desta ordem, eles não viram bicho, ok? Entendeu agora? Só no sábado. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolher, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos? Olha. Né? Até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos? Todas as minhas instruções. Então, assim, o povo tinha dificuldade em obedecer a voz de Deus. Lembra que a gente já tinha visto aqui no versículo 3, né? Que Deus queria que o povo fizesse a vontade dele, mas o povo não fazia. Entendeu? O povo era desobediente. O povo não fazia a vontade de Deus, igreja, tá? Deus falava e eles não faziam. Vamos lá no 29. Veja que o Senhor lhe deu o sábado, por isso no 6º dia eles lhe dão pão para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. Uma ordem de Deus, tá? Uma ordem de Deus, ok? Uma ordem de Deus. Então é bem complicado, né? A ordem que Deus deu. Então o sábado, ele antepõe a lei, tá? Porque é algo o povo de Israel, porque Deus adotou eles, ok? O povo de Israel chamou maná. Olha que lindo. Vamos lá. Vamos fazer com verde. 31. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha um gosto de bolo de mel. Meu Deus do céu. Imagine você comer maná durante 40 anos, igreja. Disse Moisés ao Senhor, ordenou-lhe que recolha um jarro de maná e o guarde para as futuras gerações, para que veja o pão que lhe dei no deserto quando os tirei do Egito. Então, essa foi ordem de Deus para Moisés. Então, não ia estragar, ok?
Deus ordenou. Deus ordenou guardar, né? Mãe, você coça também? Coço. Então, a gente vê que Deus, ele falou para Moisés assim, ó, no 32. Disse Moisés, o Senhor, ordenou-lhe que recolha um jarro de maná, recolha e guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto. Então você guarda, mas esse aí não vai estragar. Vai ficar eternamente. Pronto, simples assim, né? Então, igreja, a gente vê que depois, na Arca da Aliança tem o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas, ok? Tudo que Deus deu para o povo de Israel, ok? Mas a gente vai estar vendo muito lá depois de Levítico, mais para frente, Números, né? Mais para frente a gente vai estar vendo essa história aí, tá bom? Então Moisés disse a Arão, ponha numa vasilha a medida de um jarro de um maná e coloque diante do Senhor para que seja conservado para as futuras gerações. Obediência, né? Deus ordenou. Ordem. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado, Moisés e Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ser guardada. Então, eles colocam junto às tábuas da aliança para ser guardada. No 35, os israelitas comeram maná durante 40 anos. 40 anos, igreja. Pensa a situação, ok? Aqui, ó. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem à terra habitável, comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã, o jarro e a 10ª parte de uma roupa. Ou seja, igreja, foram 40 anos sendo alimentados no deserto com maná, tá? Então, aí às vezes a gente fala, ai, mas eles comeram maná durante 40 anos. Foi 40 anos, igreja. Comendo a mesma coisa. Você tá entendendo? E tinha que esperar a provisão de Deus, porque era Deus que enviava, né? Porque Deus queria ver a dependência desse povo para com ele. Então, a igreja, não é fácil, tá? Às vezes a gente fica, ai, mas depender de Deus. Igreja, não é fácil depender de Deus, não. Tá? Eles tinham que esperar Deus enviar o maná, ok? Eles tinham que esperar Deus enviar a carne. Eles tinham que esperar. Porque eles não tinham de arrumar no deserto, né? Então, muitas vezes eu e você, Ramanda Sude, como nós estamos num deserto, e a gente tem que esperar Deus providenciar. Meu Deus, eu tô no deserto, olha, falou comigo. Então, assim, esperar Deus providenciar requer ser dependente de Deus. E não é fácil, porque nós somos seres humanos e nós somos aguçados a fazer aquilo que a gente quer, né? Mas Deus, ele pede para mim e para você nessa manhã, seja dependente dele, que o melhor está por vir. São 40 anos comendo maná, eles não enjoaram, igreja. Igreja, eles não enjoaram, né? E diz aqui que o maná, ele era branco como coentro e tinha gosto de bolo. Igreja, ou seja, eles comiam bolo todos os dias. Igreja, não é fácil. Mas seja obediente que Deus enviou o maná. Deus abençoe, fica na paz.